O Saber Direito desta semana é com o professor João Roberto Franco e o curso é sobre recuperação judicial. Nas aulas você aprende todos os passos da recuperação judicial. Tudo isso você vê agora no Saber Direito. Olá, meu nome é João Roberto Ferreira Franco, sou professor advogado em São Paulo. Estou aqui hoje no programa Saber Direito para falar para vocês sobre recuperação judicial. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a preparação da recuperação judicial, ou seja, aquilo que é preciso fazer antes do processo de recuperação, a fase pré-recuperação, né? Como todo mundo está vendo, o mercado brasileiro hoje ele está em bastante dificuldades, o que leva as empresas a terem passivos enormes, né? Questões econômicas, financeiras e de mercado, elas influem diretamente na atividade empresarial, fazendo com que o empresário entre num fluxo de dificuldades, onde ele muitas vezes não consegue por si só sair dessa situação de dificuldade. Ele não consegue, através das suas forças e dos seus próprios conhecimentos, suas próprias ideias, sair dessas dificuldades financeiras. Em 2005, foi editada a Lei nº 11.101, que é a Lei de Recuperação Judicial e Falências. Essa lei, ela tem como objetivo justamente auxiliar o empresário e a empresa nesses momentos de dificuldades. Ou seja, em um momento onde os credores, os trabalhadores, o próprio fisco e os bancos estão em cima do empresário para ele arcar com seus compromissos, o legislador entendeu que esta lei poderia ajudar as empresas no sentido de se reorganizar e no sentido de repactuar as suas dívidas. Mas antes de falar da recuperação judicial, eu gostaria de falar com vocês sobre o que é o empresário e o que é a empresa. O empresário, na verdade, ele é a pessoa que desenvolve a atividade empresarial. O empresário é a pessoa que, através de seus conhecimentos específicos ou que adquire ao longo da sua vida, ele empreende e cria uma empresa. Esse empresário, ele precisa ter conhecimentos de gestão de negócios, de administração de negócios. Muitas vezes ele começa essa empresa há muito tempo e vai ao longo do tempo profissionalizando a empresa, mudando a empresa, crescendo junto com a empresa. Ele, na verdade, é o empreendedor e ele não é a empresa. É bom que isso fique bem claro aqui para quem me assiste, que há uma grande dificuldade, tanto no meio jurídico ou nas pessoas que não atuam com o direito empresarial, os estudantes, de não conseguir diferenciar o empresário da empresa. Isso é muito importante para o processo de recuperação judicial. O empresário, ele é uma pessoa diversa da pessoa da empresa. O empresário é uma pessoa física, proprietária de cotas ou de ações de uma determinada empresa, pessoa jurídica. Com ela não se confunde. A empresa, pessoa jurídica, na verdade, ela tem autonomia, ela tem vida própria e segue independente do empresário, ou deve seguir. O Brasil, historicamente, é um país que tem, na sua grande maioria de empresas, o que a gente chama de empresas familiares. E o que são empresas familiares? Empresas familiares são aquelas constituídas onde a própria família do empresário, o próprio empresário tem o comando e a gestão da empresa. Em outros países, como os Estados Unidos, isso há muito tempo deixou de existir. Lá existem empresas, inclusive, que não se sabe quem é o dono. Muitas vezes é o executivo e o diretor que toca a empresa, porque as suas ações, as suas cotas, elas estão soltas no mercado de uma forma tão diversa que ninguém tem a maioria das ações ou das cotas. E essa empresa, ela tem a vida sozinha. São seus executivos e diretores que tocam e sempre há uma mudança desses profissionais. Aqui no Brasil, isso está acontecendo aos poucos, está começando agora, né? Agora que a gente está vendo um movimento que foi, na verdade, suspenso aí por conta dessa crise que a gente vive, mas tinha um movimento muito grande de
das empresas buscarem a Bolsa de Valores, das empresas estarem aí buscando capital, buscando dinheiro no mercado para tocar os seus negócios e assim também diversificando suas atividades e diversificando o controle dessas empresas. Infelizmente, a crise que veio prejudicou esse movimento e, novamente, as empresas começaram a voltar para ter um controle só. Mas o importante de saber é que a empresa confunde com o empresário. O empresário, ele é dono apenas das cotas das empresas, é dono apenas das ações das empresas. E dentro dessa relação, ele possui deveres e responsabilidades, ok? Cabe ao empresário apenas, como proprietário de cotas e ações das empresas, receber delas os seus dividendos, os seus lucros e o prolabore. E tocar a gestão. De resto, o empresário não tem poder ou direito de vender qualquer patrimônio, de fazer qualquer tipo de movimentação dentro da empresa que não seja autorizada por um contrato social, por um estatuto ou pela própria lei. Isso é muito importante porque dentro da recuperação judicial, o que visa a recuperação judicial é a proteção da empresa e não do empresário. O que visa a recuperação judicial é trazer para a empresa um benefício jurídico que faça com que a empresa se recupere. E não tem a ver com a recuperação propriamente dita do empresário, né? Tem a ver com a recuperação da empresa. Ok? Vou falar um pouquinho sobre as diferenças entre a falência e a recuperação judicial. Posso adiantar para vocês que nada é pior do que a falência. A falência para uma empresa tem um impacto negativíssimo dentro de um contexto geral, né? Aqui a gente não está falando só da empresa, a gente está falando do contexto social. Quando uma empresa fale, o processo de falência no Brasil ele é muito demorado, muito complexo e, devido ao nosso sistema processual, ele é afeto a muitos recursos. Então, ou seja, todos os processos falimentares que você observar no Brasil, eles têm média mínima de 10 anos. Então, se uma empresa hoje falir, e não estou falando de grandes empresas, não, estou falando de empresas pequenas e médias, no mínimo são 10 anos para se resolver esse processo falimentar. O que acarreta o não recebimento dos credores, o não recebimento pelos trabalhadores, o não recebimento pelo fisco, o não recebimento por todo mundo que tinha relação jurídica com essa empresa. Ao ponto de que os ativos da empresa, devido ao tempo do processo, eles acabam se deteriorando. Quando passam para a fase da falência, que é a venda dos ativos para o pagamento dos créditos, esses ativos perdem muito do seu valor de mercado e nunca são suficientes para arcar com os problemas advindos da falência, né? Porque uma empresa, quando quebra, ela, na verdade, tira-se o comando do empresário, gestor ou administrador e passa o comando para o Estado. E o Estado não tem braço suficiente para administrar essa massa, né, que deixa na empresa. Então, o processo ele é longo, os credores recorrem, os trabalhadores recorrem, contratos deixam de ser cumpridos, aquela gestão do ativo, ela não ocorre, o ativo fica normalmente nos galpões das empresas, máquinas, etc., vão enferrujando, vão acabando e vão virando lá na frente sucata. Quando a gente vende isso, claro que isso que não vale mais nada, né? Então, o processo de falência no Brasil, ele é terrível, é um dos mais nefastos que existe, porque ele, na verdade, não alcança o seu objetivo, qual seria uma reunião de massa de credores com uma massa de ativo, onde esse ativo seria vendido para arcar com o pagamento dos créditos. Só que 99,9% desse ativo
nunca é suficiente para pagar os créditos que sobram para a empresa, né? Ou seja, se você for pegar a ordem de pagamento na falência, vou só falar das 3 primeiras, só para vocês terem uma ideia. Primeiro é trabalhadores até 150 salários mínimos. Segundo é crédito com garantia real, que são aqueles créditos onde um bem garante o crédito e responde pela dívida. E o terceiro é o fisco. Se chegar dinheiro no fisco, não passa daqui. Até porque, quando uma empresa chega na falência, essa empresa já deixou de pagar os seus impostos há muito tempo, né? Então, o passivo tributário é imenso e todo mundo sabe que os juros e multas em cima do passivo tributário são terríveis, começa com 75%, para você ter ideia, uma multa de um crédito tributário. Já a recuperação judicial é diferente. A recuperação judicial, ela visa trazer a empresa de volta para o mercado, trazer a empresa de volta para a sua atividade regular, né? E com isso, arcar com as suas dívidas, né? Então, muitas vezes, as pessoas têm um entendimento errado de que a recuperação judicial é um novo calote, como era na concordata, ou é uma forma de um empresário não arcar com as suas dívidas, enfim, esse tipo de coisa. Mas posso dizer e assinar embaixo, por experiência própria, porque essa é uma área que eu atuo, é uma área que eu estou sempre, que a recuperação judicial é o melhor caminho para uma empresa em dificuldades financeiras. Veja bem, se os trabalhadores não recebem ou deixam de receber dentro da recuperação judicial num primeiro momento e depois passam a receber os seus créditos, na falência eles só verão os seus créditos se houver ativo e depois de no mínimo 10 anos. Na recuperação judicial não. Há uma chance desse trabalhador, uma forma desse trabalhador receber. Então, eu estou falando aqui do crédito trabalhista, que é o mais simples, mais fácil de entender e o que normalmente gera mais transtornos dentro da empresa, né? Porque também quando você vai para um processo de recuperação judicial, quando uma empresa vai para um processo de recuperação judicial, em verdade, esta empresa ela também deixou de pagar seus trabalhadores, muitas vezes deixou de pagar seus tributos, deixou de pagar os bancos, deixou de pagar seus fornecedores e outros credores. Mas, diferente da falência, que vai esperar um processo longo, demorado, cheio de recursos e que o ativo vai se deteriorar, na recuperação judicial não, você tem uma expectativa ou uma chance ainda de receber os seus créditos, o que é muito vantajoso, né? O que é muito importante, né? Um dado interessante é que nos últimos anos aumentou muito, no último ano principalmente, né? Aumentou muito os pedidos de recuperação judicial. Podemos ver aí na televisão e nas notícias de jornal, muitas empresas que antes eram consideradas de ponta, consideradas empresas modelo no seu ramo de atividade, entraram com pedido de recuperação judicial. E é isso que é interessante, né? Algumas dessas empresas, obviamente, envolvidas aí em situações que a mídia nos coloca, mas o que é importante trazer desse exemplo é que a recuperação judicial serve para qualquer coisa, né? Serve para qualquer fase de crise da empresa, né? Então, a gente tem grandes consultoras hoje, empresas de grande porte, requerendo aí judicialmente a sua recuperação judicial, coisa que historicamente não existia, né? A recuperação judicial ficava ali nas